Às vezes falha. Ao ser código gay, embora sendo homem desta casa, é sempre um prazer tê-lo connosco. Ao ser presente, meu colega, meu amigo, Dr. Nuno Ortigão, presidente da Junta de Freguesia da Foz, Aldoá e Mexilda, são muitas, e ao senhor diretor do agrupamento de escolas do Cerco do Porto, o professor Dr. Manuel António, aos senhores deputados municipais aqui presentes, que de momento parece-me que está só o senhor Rodrigo Oliveira, aos senhores deputados da Assembleia de Freguesia, Sr. Quintino e os restantes aqui presentes, Sr. Oca, e portanto, perdoem-me se me passa algum, aos membros do meu executivo aqui presentes, o Sr. Santana, a Dona Fátima Rocha, o Sr. Paulo Ribeiro, e a todos os dirigentes de associações aqui presentes. Queria a todos agradecer, dizer-vos que é para nós, campanhenses, para nós, portuenses, e para nós, região do Norte, um orgulho celebrarmos aquilo que hoje vamos aqui celebrar, mas para isso haverão outros oradores que o farão com certeza muito melhor do que eu. Queria também aqui agradecer, não estando presente, o Sr. Presidente da Câmara, porque sei que se pudesse estaria connosco, aliás, ainda hoje de manhã esteve nesta freguesia, e agradecer a todos que cá não estão, porque se não estão, de facto, é porque não podem, porque também é um dia de trabalho, as pessoas, algumas chegam bem mais tarde de trabalho, portanto, vou dar a palavra ao, suponho que é o Zé Magalhães. Queria dizer que na mesa está o Dr. Val Figueiredo, o Dr. José Magalhães e a Dra. Sandra Santos, que é Presidente da Assembleia de Freguesia, portanto, eu vou ir para esse lado, eu junto de vocês, e eles ficam muito bem entregues aos três, que eles estão bem conta de cá. Obrigado, boa noite e até já. Senhora Doutora Sandra Santos, Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã, Senhora Inês Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, Dr. Miguel Pereira Leite, Doutora Liliana Madeiro, Dr. Manuel Pizarro, Arquiteta Margarida Bairros, Dr. Paulo Ribeiro, Dr. Nuno Ortigão, senhores representantes das diversas coletividades que estão aqui presentes, amigos que se predispuseram a vir conhecer mais um pouco de Campanhã, ouvindo o Sr. Dr. José Val Figueiredo, minhas senhoras e meus senhores, começo por agradecer à Junta de Freguesia de Campanhã e ao seu Executivo, na pessoa do seu Presidente, Sr. Ernesto Santos, que muito amável e entusiasticamente acolheram esta nossa iniciativa, a primeira de muitas que esperamos vir a fazer aqui. Conheci o Sr. Presidente Ernesto Santos a propósito de um texto que escrevi sobre a zona. Encontrei uma pessoa extremamente simpática, de trato excelente, genuinamente interessada em promover e desenvolver a sua freguesia. Foi fácil o nosso relacionamento e ganhei um amigo. Daí a pensar em trazer o progresso da Foz até à outra ponta da cidade foi um instante. Vou falar-vos do progresso da Foz, conhecido como
por muitos dos presentes, mas provavelmente não por todos. O Progresso da Foz existe desde 1978. Somos um núcleo de gente ativa que continuadamente tenta prestar um serviço à cidade. O Progresso da Foz teve, desde sempre, um projeto editorial, primordialmente virado para o Porto Ocidental, e atuou na área cultural, promovendo eventos, publicando livros, sendo que a sua parte mais visível foi um jornal mensal que não tem edições desde há alguns anos. A atuação no âmbito da cultura, como a promoção de eventos e a publicação de livros, tem continuado, e o jornal vai voltar a ser publicado muito em breve. Na nossa sede estão em execução, nesta altura, workshops de cerâmica, de fotografia, de culinária e aulas de yoga. As 3 últimas realizações do Progresso da Foz tiveram a ver, primeiro, com a criação de uma nova coleção de livros sob a direção do Dr. José Valdo Figueiredo e que tem o nome de Foz Literária, do qual saiu já o primeiro volume com o título Foz, Saudosa Foz, dedicado ao Ramalho Ortigão, com a reprodução de um texto deste autor sobre a Foz do Louro, retirado do livro Praias de Portugal, bem assim como textos do Dr. Joaquim Pinto da Silva, diretor do Progresso da Foz, do Dr. José Valdo Figueiredo e do Sr. Presidente da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Louro e do Museu, Dr. Nuno Ortigão. Nessa primeira edição, trouxe alguns exemplares, se alguém estiver interessado, no final poderá adquirir-los. Uma segunda realização tem a ver com a reposição da placa que existia no Memórias de Carreiros e que no centenário de nascimento da Mãe de Portugal, o Colégio Europeu lá colocou. E a terceira realização tem a ver com, no mesmo dia, com a colocação de uma nova placa celebrando o centenário da morte do escritor junto à Praia do Ourigo, da autoria do escultor Alberto Carvalho. Estas 2 últimas ações tiveram como mentores e principal responsável a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Louro e do Gil, nas pessoas do seu Presidente, Dr. Nuno Ortigão, e da Sra. Vogal para a Cultura, Dra. Maria Lacerda, e ainda o apoio do Clube Voluntários do Porto de Foz. Estes eventos, que muito prazer nos dão a preparar e organizar, fazem parte do nosso trabalho em prol da cultura, de proximidade, que entendemos ser uma obrigação para os cidadãos da nossa cidade. É que o Progresso da Foz não se limita geograficamente ao Porto Ocidental. Prova disso é a sessão de hoje, dedicada aos 140 anos de existência da Estação de Caminhos de Ferro de Campanhã, com o total apoio do Sr. Ernesto Santos, Presidente da Junta desta freguesia. O tema para hoje tem por título Os Caminhos de Ferro também fazem anos. E ouviremos falar do 140º aniversário da Estação de Campanhã. O nosso orador é o Sr. Dr. José Valdo Figueiredo, figura cimeira do panorama literário e cultural português. Estamos na presença de um agitador cultural, por excelência, que tem desenvolvido atividade no campo do património cultural, organizando colóquios, exposições e conferências, comissariando também muitas exposições artísticas, históricas e literárias. Foi produtor de programas para a televisão, é crítico, ensaísta e poeta, tendo produzido uma variadíssima obra literária e ensaística. Tem colaborado com muitas autarquias na dinamização de ações culturais, especialmente relacionadas com a divulgação e investimento do património local e regional. É comissário do programa Foz Literária da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Louro e do Gil. E tem um currículo rico e extensíssimo de que vos vou enumerar apenas alguns pormenores. O Dr. José Valdo Figueiredo é natural de Tondela, formado em História pela Universidade de Coimbra e foi Presidente da Associação Académica da Universidade enquanto estudante. É ensaísta com várias publicações. É poeta, como já disse. É coletânea o seu poema compreende grande parte da sua obra literária publicada entre 1959 e 2002. O Dr. José Valdo Figueiredo é diretor do Centro de Estudos Tomás de Ribeiro de Tondela. É diretor e fundador do Centro de Estudos da História Cultural Luís de Magalhães, na Noite. É delegado no Norte da Sociedade de História da Independência de Portugal, de que já foi secretário-geral e vice-presidente. Delegado no Norte do Instituto Internacional de Macau, de que foi um dos fundadores. Membro dos corpos sociais do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira.
diretor dos Cadernos Culturais do Engenho e do Semanário Centenário Folha do Tondela, membro honorário do Círculo Bessa de Queiroz, professor de Geografia Literária no Instituto António Ferreira Gomes, foi presidente do Instituto Rainha Dona Leonor e fundador e diretor do Departamento Cultural da União das Misericórdias Portuguesas. Foi secretário-geral e vice-presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, de cujo Conselho Supremo é membro vitalício. E a medalha de ouro do Conselho de Tondela, medalha de prata do Conselho de Legas, medalha de serviços distintos com palma das campanhas da África. Homem com uma vida culturalmente muito rica, é, acima de tudo, uma muito boa pessoa. Meus senhoras e meus senhores, convosco o Dr. José Rodrigues. Vou começar naturalmente pelas saudações de todos à Junta de Freguesia, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Junta, e a todos os senhores e senhoras que estão aqui, nos dão o privilégio de hoje poder vir aqui falar os comboios também fazem anos, os caminhos de ferro também fazem anos. Vamos lá ver como. Porto, julho de 1883. Ramalho Ortigão. A Companhia Zarzuela, que estava no Teatro dos Recreios, veio para cá no mesmo comboio em que eu vivo. Na estação de Caminho de Ferro, em Santa Apolónia, a sala de espera estava cheia. Eram as cantoras, os cantores, os coristas de um e de outro sexo e o corpo de baile. Elas, envoltas nas mantilhas, sobraçando sacos, trouxas de roupa e chapeleiras de papelão. Eles, de chaleco, com o chapéu carregado sobre o olho, sem gravata, barba por fazer e cigarro no beiço. Jovens lusitanos, em trajes de esperar touros, estão no bota fora e prestam serviços às belas, segurando os sacos, os rolos dos agasalhos e as bocetas de cartão. Com os picos governadores civis e graves candidatos a deputados que tinham vindo à corte conferenciar com o governo, circulam com ar austero, chapéu alto, guarda-pó de linho e frasco a tiracolo por entre o rebuliço da multidão. As vozes agudas das mulheres espanholas soltam no ar girândolas de perguntas e de respostas, cruzadas em diálogos através da atmosfera da sala impregnada de um possante cheiro castelhano. Os senhores passageiros queiram subir para as carruagens, o comboio vai partindo. A estas palavras, a multidão encapela-se na direção do comboio como um movimento de vaga. Trocam-se abraços e beijos entre risadas estrídulas e nasais repicando como castanholas. Desde Santa Apolónia, à saída de Lisboa, até Campanhã, à entrada do Porto, desde Santa Apolónia, à saída de Lisboa, até Campanhã, à entrada do Porto, a zarzuela não deixou nunca de exercer os seus efeitos. Ela declamou, cantou, tocou guitarra, tocou pandeiro, comeu chouriço e regou pragas. Às 3 horas da madrugada, quando o comboio adormecido parou para receber água no meio de um pinhal, acordei aos gritos agudos de uma voz de mulher que bradava de uma das extremidades do longo trem. De manhã, ao chegarmos a Aveiro, um lavrador do Rio Atejo que vinha de fronte de mim no mesmo compartimento, esfregou os olhos, bocejou magnanimamente, espreguiçou-se, erguendo os punhos cerrados para o teto da carruagem e exclamou: "Já me cheira a mim. Daqui a nada estamos na região do país em que o dinheiro se não conta senão por 1000 cruzados e em que o máximo de uma colheita é um moio.
Por aí adiante, estão a ver já a discussão que nasceu através daqui dos 8 passageiros da carruagem. Esses 8 passageiros, que enchiam os 8 lugares do nosso vagão, apoiaram todos unanimemente a afirmativa de que, eu digo isto, meu rico senhor, o dinheiro serve principalmente para tudo e remedeia para o resto. No entanto, a frescura do mar, coada através dos pinhais, inundava-nos num banho de ar puro e balsâmico. As bolsas de mato cobertas de flores cor de ouro, os fetos de azuis cintilantes do orvalho da noite, reluziam nos valados e nos taludes ao sol da manhã. Em Aveiro, as mulheres oferecem-nos os seus barrilhinhos tradicionais de mexilhão e de ovos moles. Em Espinho, os banheiros vestidos de baeta, saídos de um ar escorrendo água, entregam-nos os seus bilhetes de visita, enquanto os banhistas, passeando gravemente na estação, de chapéus de palha e sapatos brancos, com os seus bordões de cana da Índia com argolas de prata, abrem o Correio de Lisboa e percorrem com zelo os jornais da manhã. Estamos na granja. Abrem-se as vidraças e os histórios dos lindos cotas e dos frescos chalés situados à beira da estrada. O panorama é extraordinariamente belo que se descobre da grande ponte sobre o Douro principia a desenrolar nos nossos olhos os seus diferentes aspectos, tão variados, tão imprevistos. O rio, liso e espelhado com uma chapa de vidro azul e verde. Uma extrema cordilheira de colinas, cobertas de trilheirais e desenhando num espaço doloroso e úmido as curvas mais suaves e as perspectivas mais graciosas e mais risonhas. À beira da água, sulcada de barcos de cor escura, esguios da forma de gôndolas venezianas, remados de pé com largas pás que bracejam silenciosas e lentas, arredondam-se em grandes massas do verdeiro escuro e espesso os velhos arvoredos das quintas do Freixo, da Oliveira, de Quebrantões, de Avintes. Apeámos-nos finalmente na estação de Campanhã. Uma fila de carruagens sobre a linha dos tramões, um rumor diligente e alegre de tamancos novos sobre os largos passeios lajeados. Mulheres bem feitas, caminhando direitas, de cabeça alta, cintura fina solidamente torneada sobre os rins e alegres lenços amarelos, de ramagens vermelhas encruzados sobre a curva robusta do peito. Canastras bem tecidas, grandes como berços, cobertas de panos de algodão em listas azuis e encarnadas. As carruagens americanas recebem fruto, gente, cestos de fruta, canastras, trouxas de roupa branca, caixotes, ceirões com ferramentas. Dos 20 passageiros de Campanhã que tomam lugar connosco no carro americano, 2 têm escrófolos e um tem uma grossa corrente de ouro no relógio e um grande brilhante pregado no peito da camisa. Um pequeno, ruivo, sardento de olhos azuis apregoa o jornal da manhã. As moinhas trotam bem e todas as casas, de um e de outro lado da rua, têm à porta a cancelinha baixa de pau pintada de verde. Estamos no Porto. E nós, também, nós precisamente estamos no Porto, mais concretamente, estamos em Campanhã. Para quê? Para uma muito breve viagem, uma viagem festiva sobretudo, porque é disso que fundamentalmente se trata. Mas vamos no princípio. Como é que começamos? Por motivos vários, tivemos a oportunidade de verificar que ocorrem e estão para ocorrer diversas efemérides relacionadas com a história do transporte ferroviário em Portugal, tocando-nos pela porta algumas delas. E se pegássemos na sua lembrança e os trouxéssemos até nós, talvez tivéssemos o prazer de fazer breve viagem que nos convocasse ao passado e com ele, bem presente, pudéssemos tirar bilhete de ida e volta, de ida para o futuro. Recordemos então essas datas, porque ao invocá-las estamos a comprar passagem de volta à estação do passado, com paragens em alguns apiadeiros e chegada mais ou menos tranquila a um São Bento que queremos seja sempre de porta aberta. Não nos especializando na investigação histórica relacionada com o termo ferroviário, muitos e atentos especialistas temos, felizmente, nesse domínio, veja-se esta nossa conversa
apenas como atrevida intrusão de um simples amador que vai tendo alguma curiosidade. Diga-se, entretanto, que ela nasceu, sobretudo, do interesse que Campanhã, no seu entorno histórico ou cultural, há muito nos merece. Tendo o privilégio de contar com a extrema sensibilidade e entusiasmo do seu Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã e de todos os membros da Junta, lançámos-nos ao desafio. Ora, encurtando a viagem para um ramal mais expedito, aqui vamos com as datas que recolhi numas cábulas que tenho aqui e vou partilhar convosco à revelia dos professores que eventualmente estejam presentes neste exame. Duas palavras, entretanto, para o necessário enquadramento na linha de viagem. Como é sabido, nós sabemos, o rei Dom Pedro V, depois com o rei Dom Luís. O rei Dom Luís com a Dona Maria Pia, que a nós tanto diz respeito, e depois o Fontes Pereira de Belo. Todos nós sabemos a importância que o Fontes Pereira de Belo teve no desenvolvimento do nosso país, todos nós o sabemos. Recolhendo uns dados que sobre o século XIX português, pela historiadora Maria Fátima Bonifácio, diz já lá. Vinham aí outros tempos, os anos otimistas de Fontes Pereira de Belo, muito amenizados pela inversão da conjuntura económico-financeira que permitiu refazer novos equilíbrios políticos e relançar as obras públicas que a escassez de capitais tinha praticamente paralisado. Precisamente, os capitais tornaram a abundar. Com o fim da Guerra do Paraguai, as remessas dos nossos imigrantes brasileiros retomaram o seu fluxo normal. Eram elas a retaguarda do orçamento português. Em 1864, o déficit estava reduzido a metade do que fora alguns anos antes, e depois quase se abeirou da extinção. As deduções que se faziam nos ordenados dos funcionários públicos a título de imposto foram revogados. Os fundos portugueses em Londres valorizavam-se em 75% relativamente a 1870, não apenas no Porto e em Lisboa, mas até nas cidades de província, multiplicavam-se as instituições bancárias. O público acorreu a subscrever um grande empréstimo lançado para consolidar a dívida flutuante, mostrando que a confiança se restabelecia. Fontes empunhava o leme do Estado firme e tranquilo. Depois de muitas intenções, de muitas companhias e de muitos projetos, Portugal viu nascer a sua primeira linha de caminho de ferro, como sabemos, entre Lisboa e o Carregado, no dia 28 de outubro de 1856. Pessoal, esta é uma aguarela da inauguração passados. São vários aspectos da inauguração. Como sabem, a primeira linha para o ano que vem vamos comemorar o aniversário, em 1856. Foi obra da Companhia Central e Peninsular dos Caminhos de Ferro em Portugal, que desde 1853 trabalhava na construção da linha. Apesar dos auxílios do Estado à companhia concessionária, a sua situação não era brilhante, acabando o Estado, através do engenheiro João Crisóstomo Abreu e Sousa, por assumir em 1857 a direção de todos os serviços de exploração e construção. Após a rescisão do contrato com a Companhia Peninsular, dão-se os passos para a formação de uma nova companhia que levasse o mais rapidamente possível o caminho de ferro ao Porto e à fronteira. Apesar de alguns esforços, nomeadamente de vários empresários britânicos, para a formação de uma nova companhia, só em 1859 o governo contratou provisoriamente um Dom José Salamanca, empreiteiro que já tinha trabalhado em Espanha e Itália, para que avançasse na construção das linhas. O abanão é notável e da lentidão dos trabalhos passa-se a um ritmo muito fora do normal para aquela época. A Dom José de Salamanca é concedida em definitivo a construção das linhas do Norte e Leste, depois do concurso de que, aliás, foi o único concorrente. Assim, em 20 de junho de 1860, funda a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, que se propõe explorar as linhas do Norte e do Leste e as linhas que posteriormente obtivesse concessão. De imediato,
A Companhia Real muda a bitola, 1,44 m da linha já construída entre Lisboa e a Seca, passando-se para a bitola ibérica com 1,67 m, sem haver qualquer interrupção no serviço ferroviário. Como sabem, certamente, este problema da bitola foi sempre um problema que nos preocupou muito em Portugal, sobretudo por razões de segurança, porque era suposto que os comboios que viessem até aqui, que não viessem com a bitola ibérica. Foi muito discutido este problema, não vamos agora falar nessa polémica, mas foi muito discutido até que ponto facilitávamos ou não a entrada dos comboios que vinham da Europa até aqui a Portugal. Foi certo que o problema foi discutido. Passando-se bem. Posteriormente, o comboio chega a Elvas, a 4 de julho de 1863, e a Badajoz, a 24 de setembro, ficando deste modo Portugal ligado à rede espanhola. A linha do Norte fica unida até Vila Nova de Gaia em 7 de julho de 1864. Para o Norte chegou o caminho, como vimos, ligeiramente depois, não encontrando, no entanto, tantas dificuldades económicas. Foi sob a iniciativa do próprio Estado que nasceram as linhas de via larga ao norte do Douro. Desde 2 de julho de 1867, que tinha o Estado autorizado a autorização das Cortes para construir uma linha até Braga e à fronteira, e uma outra ao longo do Rio Douro até ao Pinhão. Foi apenas, e agora uma data que já entra no quadro das datas que nos interessam aqui, foi apenas em 20 de maio de 1875 que circulou o primeiro comboio entre Porto e Braga, inaugurando-se assim o caminho de ferro a norte do Rio Douro. O comboio chegou pela primeira vez à Régua em 15 de julho de 79, alcançando a Barca d'Alva em 9 de dezembro de 87, ficando aí também ligado à rede espanhola. Em Valença, a ligação com a Galiza tinha ocorrido em 25 de março de 86. A ligação com a rede de Companhia Real tinha ocorrido em 77 a 5 de novembro, através da ponte de Eiffel, unindo as duas margens do Douro. Quando foi da inauguração, em 75, em 20 de maio de 1875, foi inaugurado, portanto, o comboio aqui, o comboio inaugural puxado pela máquina Porto, é o nome da máquina, o primeiro a circular na nova linha e, na circunstância, solenemente benzida pelo Bispo do Porto, partiu da estação do Pinheiro pelas 11h15 da manhã, engalanado com as armas portuguesas e as bandeiras de Portugal e Itália. As estações de passagem, que então também se inauguravam, acudiram agentes das redondezas a saudar vivamente os monarcas, que eram o rei Dom Luís e a monarquia que estavam presentes. Então, vamos usar aqui as tábuas em relação às datas, além destas. Antes disso, em relação a esta data, em relação movimento aqui da estação de Campanhã, queria referir o seguinte dado que não terá a sua importância. Em 1890, portanto, nós não tínhamos ainda a estação do caminho de ferro, não chegava a São Bento, ainda não chegava a São Bento. E em 1893, vejam a importância que isto tinha, em 1883 passaram pela estação cerca de 750 mil visitantes e foram movimentadas cerca de 600 mil toneladas de cargas. Por esse motivo, decidiu-se a construir a estação de São Bento, no centro da cidade, que entrou ao serviço em 7 de novembro de 1896. Estamos em maio, estamos em 75, portanto são uma série de datas agora que têm relacionado connosco. Em 21 de maio temos a abertura à exploração pública entre Campanhã e Nino, na linha do Minho. Um parênteses, o meu querido amigo, o engenheiro Mosquita Guimarães, elucidou-me que este Nino é Naino. Ou seja, nós vamos fazer a estação de Nino e Naino, porquê? Porque era o sítio onde os ingleses, a companhia inglesa, estavam a fazer, estabeleceram uma estação lá, um posto de trabalho de base partida para a construção, a acompanhar a construção do comboio e precisamente aos 9 km de distância, portanto era Naino e nós agora dizemos Nina e portanto estamos convencidos que realmente Nina é 9 km, mas é verdadeiramente parecemos assim mais escolhidos, devíamos ser Naino. Então olha, foste a Naino, passaste por Naino e o resultado
assim, muito bem. Em 75, em 21, portanto, isto foi em 21, ainda temos a abertura também à exploração pública para o ramal de Braga. Em 7/6 deste ano, temos a aprovação da portaria para o atravessamento do Douro. Em 22, temos a adjudicação à Casa Eiffel, a ponte sobre o Douro. Em 30/7/75, a abertura à exploração da linha de Hermesinde a Penafiel. Em 75 ainda, Porto e Boa Vista, a linha de Porto e Boa Vista à Póvoa, linha litoral do Minho. Depois, temos também o começo, o início da construção de um elemento fundamental para a nossa circulação, para a nossa... Qual foi? Foi o início da construção da Ponte da Maria Pia. Que viria a ser, começou em 5/11, portanto em 5 de novembro, estamos no mês agora, de 1875, e terminaria a 28 de outubro de 1877. Portanto, foi inaugurada a 4 de novembro. O Ramalho Ortigão tem uma página extraordinária a contar a inauguração da linha, precisamente da linha de a ponte Maria Pia. Se quisermos avançar, portanto, em 75 temos estas inaugurações. Em 2016 temos também outras datas que devemos assinalar. Quais são? São os 150 anos da chegada do comboio a Campanhã. Estamos aqui a ver a construção da Ponte Maria Pia, a construção da Ponte Maria Pia. Temos os 160 anos, que foi em 28 de outubro de 1856, que se deu a inauguração da primeira linha, verdadeira linha, que foi de Lisboa ao Carracado. 120 anos de chegada do primeiro comboio a São Bento, 7 de novembro de 1896. E 100 anos da inauguração da Estação de São Bento, ou seja, que foi inaugurada em 5 de outubro de 1916. Para a construção da linha daqui, portanto, do campanha, que estão a ver aqui, portanto, a Estação de São Bento, ainda temos ali o resto do convento portanto, a Estação de São Bento e a certa ali. E foi um dos problemas que houve uma resolução da Câmara que eu tenho aqui apontado, foi o Conselho, deixa-me cá ver a data, que eu tenho aqui a data, agora já não vi. Em 8 de junho de 1887, a Câmara do Povo encarrega 2 vereadores, José Maria Ferreira e António Júlio Machado, para tratarem da construção desta altura. Havia três grandes obstáculos, que era a Quinta da China, o chamado Monte do Seminário e o Quinta da China, o Monte do Seminário e aqui, estamos a escapar aqui. E passar pela Praça da Batalha, pela Praça da Batalha. Portanto, havia aqui realmente foi um grande problema. Encarregaram isto, foi um engenheiro belga que andou cá, que esteve cá, que foi quem se encarregou do ponto de vista da execução deste trabalho. Mas como estão a ver, quando nós falamos da Estação de São Bento, estamos a falar aqui deste espaço que se vê aqui, portanto, ainda do convento. É o interior do convento ainda. O interior do convento. Isto é a chegada em 1908 do rei Dom Manuel II na estação de Campanhã, que aparece isto na estação portuguesa. Mais imagens da chegada à estação de 1908. Temos aqui o nosso celebrado arquiteto José Marques da Silva, o arquiteto da Estação de São Bento, como Estação de São Bento, a construção dos azulejos do Jorge Colasso. Estes azulejos, já tinha havido uma proposta em 1905 para começar a pôr os azulejos. Acabou, abriu-se o concurso, o arquiteto Marques da Silva defendia que se ia fazer, precisamente, ilustrar a estação.
concorreu, um dos concorrentes que ganhou o concurso foi o Jorge Colasso, grande ceramista, pintor, que é o Jorge Colasso. E agora aqui aproveito para contar uma história engraçada, que é o seguinte: aqui, se virem, o Jorge Colasso há muitas estações de caminho de ferro começado pelo país fora, e grande também obras públicas, tem cerâmica, tem trabalhos do Jorge Colasso. Jorge Colasso é genro de um autor que eu não canso de dizer, que era o meu Patrício Tondela, que é dos autores mais citados em Portugal na retórica e que talvez pouca gente saiba que pertencem aqui. Há um verso que é o Portugal, jardim da Europa, a beira lá plantado, não há ninguém que se preze que não cite este verso, que é um verso do Dom Jaime de Tomar Ribeiro. Era o sogro do Jorge Colasso. Então, porque é que ele começou a desempenhar estes trabalhos e ganhou estes trabalhos? Por seguinte, o pai dele, portanto, dos Colassos, o pai dele, do Jorge Colasso, era o chefe de uma família que desde o século XVII estava em Tanger, era representante sempre de Portugal na corte junto do sultão de Marrocos. E o que é que acontece? Um dia, no final do século XIX, o governo português resolve nomear como representante de Portugal em Marrocos o poeta, o escritor Alberto Oliveira. A família Colasso sentiu-se, o chefe da família Colasso, o José Daniel Colasso, sentiu-se ofendidíssimo, e o que é que faz? Pega na família toda e vem para Portugal. Vem para Portugal, porque não queria estar mais nem um minuto lá que não fosse, com outro representante que não fossem eles. Eles vêm para Portugal, a família Colasso vem para Portugal, e onde é que se hospeda? Hospeda-se na York House, em Lisboa. Hospeda-se na York House, em Lisboa. Quem é que estava na York House, em Lisboa? Estava hospedado o Conde Passo Vieira, que era o chefe de gabinete do Ministro das Obras Públicas de Emílio Navarro. Estabelecem-se grandes relações, por causa é um episódio muito interessante, veio a família Colasso e veio toda a família extensa, quer dizer, quase que se estabeleciam na York House com tendas e falavam árabe entre eles. Agora, reparem nisto, no universo, falavam árabe entre eles. E então, das relações do Passo Vieira, precisamente com a família Colasso, ele era o chefe de gabinete do ministro das Obras Públicas, nasceu as encomendas. Aí ele apareceu muito ligado precisamente às estações ferroviárias, para não falar, como sabem, por exemplo, do Colasso do Saco, do Emílio Navarro, do Luís do Saco, depois do Tomar Ribeiro, o Jorge Colasso, cá aqui no Porto, será o responsável mais tarde dos azulejos da igreja de Santo Ildefonso e do altar-mor de Fradelos, também são de Jorge Colasso. Começamos com uma descrição de Ramalho Ortigão da viagem de Lisboa a Campanhã. Não foi o único escritor que levou os comboios para as viagens nas suas páginas. Muitos e variados o fizeram. Como sempre, não foi pacífica a recepção ao transporte ferroviário, mesmo entre aqueles que deveriam mostrar-se mais sensíveis e agradados. Houve até muitas surpresas. Sentemo-nos ao pé de alguns deles, e vejamos o que têm para dizer. Com alguns, estaremos no compartimento da carruagem, com outros, cá fora, a ver passar. Ora, comecemos com o nosso Almeida Garrett. Eram boas 5 horas da tarde quando desembarcámos no Terreiro do Paço. Assim terminou a minha viagem a Santarém. Assim termina este livro, As Viagens da Minha Terra, que naturalmente já compreenderam. Tenho visto alguma coisa no mundo e apontado alguma coisa de que vi. De todas quantas viagens, porém, fiz, as que mais me interessaram sempre foram as viagens na minha terra. Se assim pensares, leitor benévolo, quem sabe, pode ser que eu tome outra vez o cordão do Romeiro e vá peregrinando por esse Portugal fora em busca de histórias para contar. Mas nos caminhos de ferro dos barões é que eu juro não andar. Escusada é a jura, porém, se as estradas fossem de papel, fal-lhes-iam, não digo que não, mas de metal,
que tenha o Governo juízo, que as faça de pedra, que pode e vigiaremos com muito prazer e com muita utilidade e proveito na nossa terra. De outro escritor, o Vilhão Pato, temos uma carta ao Alexandre Plano. Diz o Vilhão Pato: a poesia respira-se no ar como a fragrância das flores, e a atmosfera dos nossos dias, obscurecida pelo fumo das máquinas de vapor, rouba aos olhos as suaves e encantadoras perspectivas da natureza. Ao que Alexandre Plano respondeu: não, a máquina de vapor é um dom do céu, um instrumento de progresso legítimo, uma fonte de colhos e gozos para o género humano, como foram o arado, o navio, a imprensa para os homens que os viram nascer. A máquina a vapor leva o agasalho e o conforto, a limpeza, a saúde às choupanas do povo, onde sem ela só habitaria por séculos a miséria extrema com todas as suas dores e agonias. O Alberto Pimentel, outro nosso escritor tão ligado aqui ao Porto, diria na sua obra de fotografias de Lisboa: hoje a locomoção é outra, rápida, certa, vertiginosa. O caminho de ferro devora as distâncias e os episódios. Apartou para sempre, correndo fumegante por entre eles, os salteadores que surpreendiam a liteira e o macho. Encurtou os horizontes, retalhou as paisagens, acabou com as hospedarias sinistras, com os pavores noturnos, com os lobos famélicos, com os pinheirais covis. Passa assobiando e bomboando no ar o seu longo penacho, escuro e vaporoso. É o gigante do progresso, e quem há de afrontar gigantes? Mas os escritores que vão dentro não veem o que antigamente viam. As povoações passam-lhes diante dos olhos numa dança fantástica. Não há episódios, não há aventuras. É uma das impressões mais características da viagem em caminho de ferro, acrescentou Alberto Pimentel. Esta que se sente ao verem passar por diante dos olhos, em rápida carreira, tantos e tão variados quadros que contrastam pela sua serena imobilidade com o fogosíssimo galobar em que surge a figura que voou. O Guerra Junqueiro começou por ser também, por esta quadra que eu vos vou ler, registraram uma opinião. Escreveu nesta quadra de Junqueiro: um carro puxado a bois, plantei destaque uma vez. Nasceu pouco depois um comboio português. Da Marquesa das Comoras, da Marquesa da Rio Maior, que realmente isto tudo contém a descrição da inauguração do caminho de ferro do Carregado. Diz ela: em 1856 realizou-se a inauguração solene do caminho de ferro do norte e leste que ia de Lisboa ao Carregado. Foi o primeiro troço aberto ao público. As estações eram os casinhotes amaneirados, com portas e janelas estreitas, tudo ao gosto mais ou menos suíço, como se estivéssemos em terra de pesadas infernias e intermináveis nevoeiros. Grande acontecimento do caminho de ferro. A vantagem da sua construção em Portugal fora discutidíssima. Parava o vapor da carreira, fazia imensa falta. Os lavradores ali vinham reunidos a trocar impressões acerca da marcha do negócio que era vantajoso. E no caminho de ferro, cada um no seu cacifo, sem trocar impressões, grave complicação. E então, quando o comboio chegasse a Vila Nova da Rainha, que havia de ser de Santa Clara, o famoso arrieiro que fornecia as calanças em que os estudantes seguiam para Coimbra. Tão cômodo, só 2 dias de viagem. E além disso, ele tinha contratos com os salteadores do final da Zambuja que nunca se metiam com os carros deles. Era curioso ouvir, nas sessões lá de casa, as diversas opiniões e controvérsias a respeito destes assuntos. É, sobretudo, curioso tê-las ouvido. Agora que envolvido tanto tempo para mim, mas o segundo para a história, se me torna fácil medir a transparente ingenuidade. Um que professava ideias avançadas e insinuava ter informações de boa fonte, anunciava que o governo ia montar, até o comboio estar pronto, um serviço rápido especial de mala posta entre Vila Nova da Rainha e Coimbra, no molde dos serviços de mala posta em países civilizados. Organização militar, cavalos do exército, em 40 horas estava-se em Coimbra. E acrescentava: isto do caminho de ferro para Portugal é uma questão to be or not to be. O Neves Barbosa, velho amigo da casa, ouviu defender a opinião contrária.
Com essa história dos caminhos de ferro ia a nação gastar montes de libras. E um país que possuía o Tejo e o Douro não precisava de mais nada. Os rios, muito mais seguro e muito mais barato. Outro conciliador alvitrava que só começassem os comboios quando acabassem os rios. Não sei quem, guloso de notas sensacionais, alvoroçou-nos com o boato de que o caminho de ferro cortaria uma árvore rara da quinta do Duque de Lafões. Era um desacato. Mas o tal bem informado acalmou, dizendo que fora modificado o traçado entre Santa Apolónia e o Poço do Bispo. Onde é que nós já vimos isto? Em todo o caso, a maioria era pelo caminho de ferro. Quanto mais não fosse por serem péssimas as comunicações que havia. Tudo o que se apresentasse de novo trazia a esperança de uma melhoria. É sempre assim. Depois voltemos ao caminho de ferro, para depois falar de várias considerações. Vou narrar o que me lembra do solene dia de inauguração que enfim chegou. Foi no mês de agosto. Como estávamos de luto pelo falecimento da minha avó, minha mãe não quis ir ao banquete do carregado, mas foi comigo para o Cerro Fronteiro, à estação da Lhandra, ver a passagem de comboio em que o meu pai devia tomar lugar. Momentos de dolorosa ansiedade. Murmurava-se insistentemente que a ponte de Sacavenho não podia resistir ao peso, que não se encontrara a fundo em termos para os alicerces, que todos os dias dava de si. Esse terror, conjugado com um atraso enorme, punha os nossos corações em sobressalto no pavor de que se tivesse dado uma catástrofe. Finalmente, avistámos de longe o fumozito branco. Era o comboio. Quando se aproximou, vimos que trazia menos carruagens do que supunhamos. Vinha festivamente embandeirado o vagão em que viajava El Rei Dom Pedro V. O comboio parou um momento na estação, de onde se ergueram girando estrondosas de foguetes. Tudo passou uma visão. Só no dia seguinte, ouvimos meu pai contar, com aquela verve que lhe era peculiar em certas ocasiões, as várias peripécias dessa jornada de inauguração. A máquina, escusado-se a dizer, das mais primitivas. Parecia um enorme garrafão. Não tinha força para puxar todas as carruagens que lhe atrelavam. E foram-as largando pelo caminho, algumas de convidados dos oliveiros. O vagão do cardeal patriarca e o do cabildo ficou em Sacavenho. Mais um, recheado de dignitários, ficou a desamparo na Póvoa. Creio que se o carregado fosse mais longe e a manter-se uma tal construção, chegava lá a máquina sozinha ao parque dela. Foi para alturas da Póvoa que o meu pai passou para a carruagem real, no qual chegou a carregar, onde assistiu aos festejos e onde pôde comer altamente, porque o banquete era farto e também porque passaram muita fome os que ficaram pelo caminho. Esses protegidos da sorte, semeados pela linha ou a caso das debilidades da tração acelerada, só chegaram alta noite a Lisboa, depois de ousadíssimas aventuras que encheram durante meses os soalheiros oficiais. Até andou a gente com as shots pela linha em procura dos náufragos do progresso. Eu vou agora já porque isto repercutiu-se na literatura, um dos contos também repercutiu-se na poesia, claro, naturalmente. E o primeiro poeta, o poeta a escrever o primeiro poema sobre a Via Ferre, porque há um primeiro poema em Via Ferre, publicado nas Canções da Tarde de 1875, portanto também entra no quadro das datas a recordar no assim, foi o João de Lemos, como sabem que era da Régua, e escreveu um poema precisamente sobre a Via Ferre. Não vou lê-lo todo, mas é interessante. Vem além no horizonte, que rebentou desse monte em carreira tão veloz. Parece enorme serpente, sibilando o monstro ingente, raivoso direito a nós. Ó pavor estranho e sumo, ó fantástica visão, da cabeça sai o fumo, da boca aceso o carvão. Transpõe tudo, vale e a vargem. Se chega de um rio à margem, logo o rio deixa atrás. Alta montanha na frente, de um lado do rio, do outro lado, de trás. E por aí dentro, o caminho, como também devem calcular, que eu não vou agora calcular, tem uma série de episódios relacionados com os comboios que aparecem várias coisas. Uma das vezes eu tinha encomendado uma quantidade de garrafas de vinho que chegaram só as garrafas e encheu o vinho. Portanto, uma das coisas que manifestou-se foi contra a ladrobagem dos comboios. O Ramalho Ortigão também há uma passagem em que ele encomendou uma quantidade de batatas, os sacos de batatas, e
quando chegaram, e quando eu estava à espera dos sacos de batatas, só chegaram os sacos sem as batatas lá dentro. Mas há uma carta do Ramalho à administração dos Correios, dos comboios, a protestar violentamente contra isso. Mas o que é certo é que os comboios iam se realizando. E temos o nosso primeiro escritor que nos aparece a escrever aquilo que se poderia chamar a literatura dos comboios, foi o Pinheiro Chagas. E eu, realmente, Pinheiro Chagas sentiu já tal forma a influência do novo meio de aviação acelerada que publicou em 1886 um pequeno volume de contos e descrições sob o título geral de Leituras para Caminhos de Ferro. São desse pequeno volume os seguintes trechos em que descreve uma viagem para o Porto. Num livro destinado à leitura dos caminhos de ferro, um prólogo é absoluto, diz o Pinheiro Chagas. A locomotiva não o tem. Antes, o ronceiro ônibus, com a pacata da diligência, anunciava que partia às 8 horas e partia sempre às 9. O que havia de fazer o leitor durante essa hora de espera constante em que estava, por assim dizermos, com o pé no estribo e em que temia sempre ouvir o tintinar da campainha anunciando a partida. Se levasse um jornal, ler os anúncios. Se levasse um livro, ler o prólogo. Podia, por conseguinte, o autor espalhar-se à vontade na sua introdução o que tinha a certeza de ser lido. Com um olho só, é verdade, mas isso já era uma felicidade completamente inesperada para um fazedor de prefácios. Mas no caminho de ferro não acontece tal. A locomotiva parte à hora anunciada. Não há um instante de intervalo. É muito custo, tenho de dizer, enquanto os seus vizinhos se acomodam nas almofadas do vagão, que o livro que vai ler é uma pequena coleção de folhetins despretensiosos, correndo ao de leve por todos os assuntos e desejando proporcionar leitura amena e fácil. E depois de dizer isto, ouço já o sino do anunciador da partida, sinto um movimento vagaroso com que a locomotiva proludia ao galopar insano dos seus corceiros de fogo. E boa viagem, leitor. É a primeira noção que aparece. Realmente, a pessoa vai no comboio, precisa de arranjar uma leitura para o comboio, e em 1888 aparece um escritor, e logo a seguir outro, que foi também um grande folhetinista, foi o Júlio César Machado, também a fazer leitura, a compor, a escrever contos, para serem lidos no comboio. O Pinheiro Chagas, nesta obra, nesta leitura para comboios, não resiste a ler, tem um excerto, uma viagem ao Porto, que ele faz uma viagem ao Porto. Já lá vai o tempo em que se podiam escrever livros de viagem, em que um escritor que fosse de Lisboa ao Porto, por terra, tinha a obrigação moral de publicar 20 volumes, tão cheios de peripécias interessantes como o mais interessante romance de Alexandre de Dumas. Tão abundantes e formosas paisagens como o ateliê da Anunciação, e os desastres assustadores, como as peregrinações de Fernão Mendes Pinto ou o itinerário da Índia, por terra de Frei Gaspar de São Bernardo. Hoje, esses 20 volumes têm de se condensar, se resumir nos estreitos limites de 2 ou 3 capítulos. A diligência matou a carruagem de poste. O caminho de ferro matou a diligência. O telégrafo, inventado por Cláudio Chape, matou os correios, que arrebentavam os cavalos para levarem de um ou outro ponto notícias interessantes. O fio elétrico matou as tábuas telegráficas. A lei de liberdade de tabaco matou o contrato. O regulamento matou a lei da liberdade. O senso comum matou o regulamento. O livro elegante dos modernos romeiros matou o infólio das clássicas peregrinações. O folhetim de viagem matou o livro do viajante. Contemporâneo do caminho de ferro e do telégrafo elétrico, o folhetim não deve ser menos rápido do que eles. De Lisboa ao Porto, 10 horas. De Lisboa ao Porto, um folhetim. Enquanto escrevia estes períodos, acendeu-se a máquina. A pluma branca da locomotiva ondeia já por entre as sombras da atmosfera noturna. A longa fila dos vagões começa vagarosamente a pôr-se em movimento, naquela espécie de infernal subterrâneo de Santa Apolónia, para onde eu, novo Dante, sou conduzido por um Virgílio de boné acalorado. Por aí adiante, hoje não vou escolher agora falar de isso. A terminar, quero referir-se a um escritor, foi natural de Tabuaço, é o oficial do Exército, marcou bastante a literatura, hoje está bastante esquecido, tem aquilo que se pode considerar o primeiro romance social
em Portugal. Foi o Amanhã, o Bloco T. Uma página desse do Amanhã que escreveu ele contra a China. Neste momento, com o personagem que é o personagem principal do livro do Amanhã, de 1890, que é o Mateus, diz ele: neste momento rasgou áspero o ar o silvio estridente do tramway que perto passava na linha de cintura. Tão perto, tão demorado recuou pelo recinto, o seu estalido tremulante, o som fervilhado e cheio do seu rápido olhar. E no mesmo instante, o Mateus, como iluminado de uma ideia súbita, erguendo de ímpeto a cabeça e deslaçando os braços: ah, aí têm vocês, ouvem! Passou agora ao tramway, uma das mais prodigiosas e fecundas aplicações da inventiva humana. Os caminhos de ferro rasgaram, galgaram as entranhas da terra por toda a parte. Como uma teia de aranha colossal, a sua rede de aço liga e abarca o mundo. De continente para continente, de país para país, o sistema ferroviário forma atualmente a mais sábia e bem ordenada engrenagem, com uma correspondência perfeita de horários, analogias de material e as convenientes especializações de serviço. Pois esta vastíssima organização, típica como modelo de um rigor e de uma harmonia tão perfeita, apesar da sua extensão imensa, do seu domínio internacional, funciona e exerce, vede bem, sobranceira e independente às chamadas formas políticas. Não obedece a nenhum poder central. Não tem parlamentos, nem reis, nem padres, nem fidalgos, nem guarda municipal. Governa-se por si, individualmente, as questões regionais, coletivamente, nos assuntos de universal interesse. E assim vai tudo perfeitamente. Não obstante faltar a consagrada tutelação do antigo, semelhante organismo mantém-se, regula e progride de um modo admirável. É espontâneo e útil. O seu mecanismo é completo, porque a sua solidariedade é perfeita. A solidariedade perfeita. Não será isso que todos nós andamos à procura para viajar? Muito obrigado. Gostaria então de agradecer ao Sr. José Paulo Figueiredo por nos trazer aqui esta nota histórica, muito mais do que uma nota, estes pequenos pontos, estes pequenos interesses do desenrolar do caminho de ferro em Portugal. E também falar da atualidade do tema, não é? Porque vemos que em 1874 ou 1856 também se viviam situações que hoje em dia se vivem e foi um caminho muito longo que foi percorrido com muitas pedras, não é, no caminho de ferro e pronto, que conseguimos e hoje em dia ninguém questiona o valor do caminho de ferro, não é? Acho que não. Não sei se há alguém que quer intervir, queira aqui fazer alguma indicação. Pois eu agradeço a palavra, Sr. Presidente da Junta de Gestão da Campanha, querido amigo Ernesto Santos. Cumprimento todos os senhores historiadores presentes, o Sr. Manuel Pizarro, meu querido amigo, o engenheiro Filipe Araújo, todos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Foi uma intervenção magnífica em cumprimento o Dr. José Paulo Figueiredo. Em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente, o meu querido amigo Pedro Moreira, queria felicitá-los por esta iniciativa. A Estação de Campanhã, que o tema responderam, e como acabava de dizer ao meu querido amigo Manuel Pizarro, isto, mais do que um equipamento da cidade, tal como os caminhos de ferro, são uma instituição da cidade.
e é fundamental para uma cidade com a história como portanto, saber homenagear as suas instituições. É um dos fatores competitivos que a cidade tem, é a sua história. A sua história, os seus equipamentos, distinguem-nos e a forma que nos honramos na forma como queremos competir no mundo no futuro. Portanto, eu queria, em nome da Câmara Municipal, aqui tão bem representada, felicitar e congratular com esta organização tão importante, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, de todo o demais Executivo, e agradecer-vos a iniciativa que levaram a cabo e que tão importante é e que espero se repita e aqui estarei para testemunhar. Muito obrigado a todos. Agradeço também ao Dr. José Magalhães e ao Progresso de Fosna por ter, juntamente com o Sr. Presidente da Junta, levado esta iniciativa e agradeço a todos que tiveram disponibilidade para estar presentes, para nos acompanharem neste final de semana, final do dia. Muito obrigada a todos. Vamos convidá-los a fazerem-nos companhia num Porto de Honra aqui ao lado no bar. Quem puder. Tá bem? Muito obrigada a todos por estarem aqui.